Bora. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. Nesse bloco, a gente vai falar agora sobre restos a pagar não processados. Você vai notar que, diferente do resto a pagar processados, a gente tem mais detalhes para explorar. Vamos inicialmente para um gráfico aqui que eu preparei para você, e a partir desse gráfico, a gente vai explorando todos os temas. Vamos avançar aqui. Então, nesse gráfico aqui, é importante a gente saber o seguinte: restos a pagar não processados. Houve empenho em 1º de abril de 2018 e houve a inscrição de restos a pagar em 31 de dezembro de 2018. Ou seja, não houve a liquidação, houve apenas o empenho. Preste atenção no que eu vou te falar. Diferente do resto a pagar processados, em que já houve a liquidação, e se já houve a liquidação, não resta mais nenhuma dúvida sobre a legalidade do que foi entregue, certo? Já houve a conferência do material e houve registro, no caso federal, no sistema CIAF. Diferente do resto a pagar processados, que tem essa lógica, o resto a pagar não processados, você não teve isso, você teve apenas o empenho. E aí, o que é que a legislação federal estabelece? Ela estabelece que, no dia 31 de dezembro, ou seja, nos últimos dias do ano, mas que o último dia decisivo fatal é 31 de dezembro, deve ocorrer um processo de depuração. Restos a pagar não processados, ou seja, despesas que foram apenas empenhadas, e não passarem por esse processo de depuração, serão cancelados. Quem passar por esse processo de depuração será inscrito em restos a pagar não processados. E aí, quais são os fatores, quais são as situações que possibilitam o ordenador de despesa, e apenas ele, indicar a inscrição de restos a pagar não processados. Ou seja, os processados, a inscrição é automática, os não processados não é automático. Então, que situações são essas? Primeira situação: está em curso a liquidação. O que está em curso a liquidação? Suponha que no dia 27, 28 de dezembro, chega um fornecedor e entrega os 500 computadores de acordo com o contrato. Pode ser que o setor do almoxarifado não consiga receber e conferir 500 computadores. E aí o que vai acontecer? Os computadores já foram recebidos e estão no processo de conferência. Ou seja, essa situação é uma situação que justifica a inscrição de restos a pagar não processados. Seria a primeira, está em curso a liquidação. A segunda situação seria a situação que envolve estar dentro do prazo de execução contratual. Suponha que ocorreu uma licitação, a licitação teve muitos recursos, foi muito complicada, mas no final deu certo. Só que a licitação foi encerrada com a adjudicação e homologação no dia 10 de dezembro. E aí depois houve empenho no dia 15 de dezembro e foi feita a assinatura do contrato no dia 15 de dezembro. O que é que acontece? O fornecedor, que realmente venceu a licitação, ele vai seguir o que está no contrato. Normalmente, existem produtos que são de entrega imediata, mas pode ser que o produto não seja de entrega imediata. E aí pode ser que dentro desse contrato, do edital e do contrato, diga: olha, o fornecedor tem 90 dias para entregar o material ou prestar o serviço. Ou seja, nessa situação que eu estou contando agora, que é a situação 2, em tese, o fornecedor teria até 15 de janeiro, 15 de fevereiro, 15 de março para cumprir a sua entrega. E aí, nesse caso, seria justo cancelar esse empenho? Não, porque o fornecedor só soube que ele era o vencedor no dia 10, o empenho e a assinatura do contrato só se dão no dia 15 de dezembro, e o contrato e o edital e o contrato diziam que ele tinha 90 dias para entregar o produto, ou seja, ele está dentro do prazo de execução contratual. Esse segundo caso é um caso que justifica a inscrição de restos a pagar não processados. O terceiro caso seriam compromissos assumidos no exterior, ou seja, qualquer obrigação junto a organismos internacionais, embaixadas, etc. O quarto caso seria transferências para entidades públicas ou privadas. Então, qualquer transferência, mesmo que ainda não tenha sido formalizado a liquidação ou pagamento, ou seja, não houve a liquidação ainda, mas se houve um empenho, também é mantida. E o quinto e último caso, porque esses 4 casos anteriores são bem específicos, o quinto e último caso seria o coringa, que é o interesse da administração. Ou seja, se o ordenador de despesa ele não conseguiu encaixar nenhum dos 4 casos anteriores, ele pode puxar a responsabilidade para si, matar no peito e dizer: olha, é interesse da administração que esse empenho seja inscrito em restos a pagar não processados. Beleza? Então, pessoal, tudo isso que eu te contei ocorreu aqui, ó, no dia 31 de 12 de 2018. Então,
Primeira fase superada, vamos agora para a segunda fase. Na segunda fase é o que ocorre após a inscrição. Então, após a inscrição de restos a pagar não processados, qual é a data limite deles? 18 meses, ou seja, até 30 de junho do segundo ano subsequente ao da inscrição. Então, olha para cá, você está vendo aqui que tem 18 meses. O que se espera? Preste atenção. O que se espera que ocorra nesses 18 meses? Se espera que nesses 18 meses o fornecedor cumpra sua obrigação, entregue o produto, preste o serviço. É o que se espera. Se houver liquidação nesses 18 meses, tudo resolvido. Mas se não houver liquidação nesses 18 meses, o que é que vai ocorrer? Se não houver liquidação, após 18 meses, a Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, vai fazer o bloqueio dos créditos, dos restos a pagar não processados. Repetindo, se passado 18 meses não houver liquidação, a STN faz o bloqueio dos restos a pagar não processados. Ok? E aí o que é que acontece? É possível haver o desbloqueio após esse bloqueio? É possível. Mas para isso, o órgão que teve o seu restos a pagar não processados bloqueado tem que mandar uma comunicação para a Secretaria do Tesouro Nacional para que essa efetue o desbloqueio. Então, vamos aqui para o nosso slide. Ó, aqui é esse prazo de 6 meses. O que deve ocorrer nesses 6 meses aqui, que eu estou marcando? É o prazo, preste atenção, é o prazo que os restos a pagar não processados ficam bloqueados, e é esse mesmo prazo que os órgãos interessados têm para solicitar o desbloqueio junto à STN. E é só o órgão querer desbloquear? Não, ele vai ter que comunicar que aquela despesa já teve execução iniciada. Ainda não houve a liquidação, mas já houve a intenção já houve alguma entrega, alguma execução iniciada e que o fornecedor ainda não tinha se manifestado, mas que no processo de apuração houve essa execução iniciada. Aí, nesse caso, o órgão solicita e a STN desbloqueia. Depois que desbloquear, acabou? Não. Depois que desbloquear, depois que houver o desbloqueio, o fornecedor tem até 31 de dezembro do ano subsequente ao desbloqueio, ou seja, se eu desbloquear já no dia 1º de julho, no caso aqui, 2020, eu tenho até 31 de dezembro de 2021 para que o fornecedor entregue o material e eu faça o quê? A liquidação. Se mesmo depois desse prazo total não ocorrer a liquidação, aí não tem jeito, esse resto a pagar não processados vai ser cancelado em definitivo. Então você vê que, como regra geral, o que é que acontece? Ocorre a inscrição de restos a pagar não processados, após o processo de depuração, 18 meses. Ao bloqueio, 6 meses. Se durante esse período de bloqueio o órgão solicitar o desbloqueio, ele é desbloqueado. E aí você tem 1 ano ainda para que ocorra o quê? A liquidação. Se não ocorrer o desbloqueio, aqui, no período que está bloqueado, se não ocorrer o desbloqueio, no final do ano, daquele ano, que é do 19º mês ao 24º mês, após aquele período, no 24º mês, no 31 de dezembro do segundo ano subsequente, os restos a pagar não processados que não foram desbloqueados já são automaticamente cancelados. Para aqueles que houve o desbloqueio e que ganharam mais uma sobrevida, 31 de dezembro do terceiro ano subsequente à inscrição, se não houver a liquidação, mesmo que o órgão tenha pedido o desbloqueio, também ocorrerá o cancelamento de restos a pagar não processados. Você vê que o não processado ele é um pouquinho mais complexo que o processado, por quê? Porque o não processado ele pode ser cancelado de acordo com a evolução dele. E o processado, como ele já foi liquidado, ele não é cancelado. E para fechar essa parte, a gente passar por uma tabela que é muito interessante que eu quero te mostrar. Existe alguma exceção a essa regra toda? Existe. Existem 2 exceções. Existem 2 tipos de restos a pagar não processados, que eles não são bloqueados e eles não são cancelados. Que restos a pagar não processados são esses? São as despesas empenhadas e não liquidadas e não pagas, restos a pagar não processados do Ministério da Saúde e os restos a pagar não processados das emendas impositivas. Ou seja, mesmo que nos 18 meses após a inscrição não ocorra a liquidação, eles nem chegam a ser bloqueados, eles permanecem abertos. Esses 2 casos. Beleza, pessoal? Então, com isso a gente fechou essa primeira parte. Aqui eu trago uma tabela que é muito interessante, que mostra o seguinte. Você vai ver que eu vou trabalhar com a data de corte, 18 meses, 24 meses e 36 meses. Restos a pagar não processados do Ministério da Saúde.
permanece aberto, permanece aberto, permanece aberto. Emendas impositivas, permanece aberto, permanece aberto, permanece aberto. Agora preste atenção. Restos a pagar não processados, liquidado até 30 de junho. Permanece aberto, permanece aberto, permanece aberto. Por quê? Porque esse restos a pagar não processados, ele teve a liquidação efetivada. Se ele teve a liquidação efetivada, ele equivale agora a restos a pagar processados. Só que ele tem um seguinte nome: restos a pagar não processados, liquidado. Agora, restos a pagar não processados, sem execução iniciada até 30 de junho. Ele é bloqueado. E aí, como ele não foi depois desbloqueado, ele é cancelado com 24 meses. Ou seja, ele permaneceu aberto 18 meses, depois ele foi bloqueado. Como ninguém pediu o desbloqueio dele, ele é cancelado no 24º mês, ao final do 24º mês. Próximo. Restos a pagar não processados, com execução iniciada até 30 de junho e que foram liquidados até 31 de dezembro. Ou seja, ele foi bloqueado, depois ele foi desbloqueado, só que ele foi liquidado até o final do terceiro ano. Então, ele permanece aberto. Então, olha aqui. Ele é bloqueado inicialmente, ele permanece aberto porque ele foi desbloqueado, só que depois ele permanece aberto de novo. Por quê? Porque já houve a liquidação. Como já houve a liquidação, ele permanece aberto. Você vai ver que é diferente do de baixo. Porque no de baixo, ele foi bloqueado, ele foi desbloqueado, então ele permanece aberto. No entanto, não houve a liquidação. Como não houve a liquidação, ele é cancelado aqui no final. Tá ok, pessoal? Então, com isso, a gente encerra tudo que a gente tinha para falar sobre restos a pagar não processados. No próximo bloco, a gente vai falar sobre despesas plurianuais. Fiquem com Deus e até a próxima.